Fala galerinha, tudo bem? Bom, muito bom, vamos aqui continuando, né, nossas aulinhas de física, agora física 2, a gente vai falar um pouquinho sobre receptores elétricos, tá bom? Então vamos lá, para a gente ver como é que vai ficar a nossa situação aí. Então, começando, primeiro o que é um receptor? Vocês já tiveram aula de geradores, né, então vocês já lembram mais ou menos, eu imagino, né, eu espero que vocês lembrem, como é que era o funcionamento de um gerador. Ele era o cara que tinha que gerar energia elétrica, vamos falar assim. Na verdade, a gente viu que ele gerava uma DDP, né? Então ele pegava um outro tipo de energia e transformava em DDP. Os geradores mais comuns que a gente conhece são as pilhas, né? As pilhas, elas convertem energia química em energia elétrica. Então elas usam lá a energia da reação química para estabelecer uma DDP ali no circuito. E a gente viu que nem toda a energia que a pilha gerava, nem toda a DDP que a pilha gerava ia para o circuito de verdade, só ia uma parte, né? Porque parte ficava na resistência interna. Então, vamos entender como é que é essa parada desses receptores agora. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó. Os receptores eles têm a função contrária à dos geradores. Enquanto os geradores eles tinham que fornecer uma DDP para a gente, o receptor ele tem que pegar uma DDP, tem que pegar uma energia elétrica e transformar em outro tipo de energia, que pode ser térmica, luminosa, de movimento, cinética, tanto faz. Então, assim, basicamente tudo que tu liga na tomada é um receptor, tá bom? Então eu botei alguns exemplos aqui, ó. Eu botei ventilador. O ventilador vai converter energia elétrica em energia mecânica. O ventilador, esse tipo de receptor, é chamado de motor, tá bom? O motor elétrico é um receptor, é aquele cara que é ligado na tomada, ou seja, ele pega uma energia elétrica e transforma em energia mecânica do movimento. Botei aqui, ó, controle remoto. Botei o controle remoto porque é o mais fácil para a gente dar um exemplo de uma coisinha que vocês já vão entender o que é. Mas o controle remoto ele pega a energia elétrica das pilhas e transforma numa energia que você pode pensar que ela é luminosa, porque ele vai se comunicar através de um infravermelho, que é um tipo de luz, né? É um tipo de onda, uma radiação. Então ele vai transformar essa energia nesse tipo de comunicação. E ainda botei aqui a televisão, que também transforma lá energia elétrica em energia luminosa para a gente conseguir enxergar o que está passando na televisão. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A representação básica de um receptor é muito parecida com a do gerador. Então eu botei aqui, ó, essa parte quadrada, né? Quadrada não, desculpa, retângulo aqui, ó, verdinho, tá bom? Isso é o nosso receptor. Então ele sempre vai ter, primeiro, dois polos. Lá no gerador também tinha dois polos, tinha um positivo e um negativo. Só que aqui, esses polos são um pouquinho diferentes. Vou falar para vocês. Tá vendo aqui o positivo e o negativo? Imagina que eu não estou falando de uma pilha. Imagina que sim, eu estou falando de um controle remoto, por exemplo. O que significa você pegar um controle e estar escrito no controle um sinal de mais e um sinal de menos? Significa que quando você pegar a pilha, aonde está escrito o sinal de mais, você vai colocar o polo positivo da pilha. E quando você pegar a pilha, aonde está escrito o sinal de menos do controle remoto, é onde você vai colocar o sinal de menos da pilha. Ou seja, isso aqui nada mais são do que informações para você saber como você vai conectar corretamente. Então, no receptor, esse tracinho positivo e o negativo não é quem tem potencial maior e quem tem potencial menor. Isso aqui é só para te dizer que é aqui que você tem que ligar o terminal positivo do gerador e é aqui onde você tem que ligar o terminal negativo do nosso gerador, tá bom? Então isso é importante para a gente conseguir entender. Então, conectando o gerador de forma correta, eu tenho uma coisa chamada força contra-eletromotriz. Lá no gerador eu tinha força eletromotriz, aqui eu tenho a contra-eletromotriz, porque é aqui que eu vou pegar a minha energia e transformar em outro tipo. Então, sei lá, digamos que seja o meu ventilador. É aqui onde eu pego energia elétrica e transformo em energia mecânica. Mas para isso eu preciso de uma DDP. Então a DDP que vem para cá, ela é chamada de força contra-eletromotriz. Ela não é criada pelo receptor. Ela é criada por algum gerador e aqui vai chegar um pouco dessa DDP que vai virar lá energia de outro tipo para a gente. E assim como no receptor, todo gerador vai ter uma resistência interna lá, que é quem vai desperdiçar energia no circuito, basicamente. A resistência interna está aí porque para você montar alguma coisa, você montar um receptor, um gerador, você precisa de componentes, você precisa de metais que oferecem uma resistência. Então ela não deveria estar aí, só está porque não tem como, não existem materiais ideais sem resistência. Belezinha? Então vamos lá. Agora, o epsilon ele tem uma linhazinha aqui em cima, que é para representar que ele é a força contra eletromotriz, comumente chamada de φ100.
Tudo bem? Então o símbolo é o epsilon com um pontinho. Lá no gerador é só o epsilon. E a resistência interna também tem um pontinho aqui em cima, mas é só uma resistência interna comum, é uma resistência como qualquer outra. Só tem esse pontinho para separar e diferenciar lá do gerador. Tudo bem? Então, queridos, assim como lá no receptor eu tinha uma equação, lá no gerador, né, eu tinha uma equação, aqui eu também tenho a chamada equação agora do receptor, tá bom? O que é essa equação do receptor? Simples, queridos. Quando eu conectar o meu receptor no circuito, então deixa eu fazer um desenhozinho aqui, simples, para vocês entenderem. Aqui está o meu receptor, vou botar um R e vou conectá-lo aqui, ó, num gerador. Vou botar um G para diferenciar, tá bom? Vou aumentar um pouquinho para vocês entenderem. Esse cara aqui, ele vai gerar uma DDP, que está estabelecida nesses dois pontos, ó, que eu vou chamar de A e B. A DDP que esse cara gera é a mesma que vem aqui para o receptor, nesse caso, né, porque eles estão ligados um diretamente no outro. Então, qual é a DDP total que chega para o receptor? É a DDP entre os seus terminais. Então, é a DDP entre os pontos A e B, tá bom? Só que lá dentro do receptor, essa DDP ela vai se separar, ela vai se dividir em duas. Por quê? Ó? Deixa eu voltar lá no nosso início. Parte fica na resistência interna, aquela que só desperdiça energia, e parte é onde eu vou utilizar para que o gerador faça o que ele queria fazer. Se for uma televisão que ela ligue, se for um ventilador que ele entre em movimento e gere, né, vento para as pessoas, enfim. Então eu quero que você entenda o seguinte, a DDP que chega no meu receptor, ela se divide em duas. Um pouquinho vai para a força contra a eletromotriz e o resto vai para a resistência interna. Ou seja, se eu tiver que escrever uma equação, vai ter que ficar desse jeito. A DDP do receptor total é a soma da contra-eletromotriz com a que fica na resistência interna. Repara que é o oposto do que a gente tinha antes no gerador. No gerador, esse sinalzinho aqui era o sinal negativo. Por quê? Porque a lógica era invertida. Galera, o mais importante não é decorar. O mais importante é que você entenda, tá bom? No gerador, o que eu tinha era isso aqui, ó. A DDP entre A e B era a força eletromotriz menos RI. Por quê? Isso aqui era o que o gerador gerava e o que ia para o circuito era tudo que foi gerado menos o que ficava na resistência interna. Agora é diferente. Agora o receptor não gera nada, ele só aproveita. Então, o que ele vai aproveitar? Tudo que chegar para ele menos o que ficar na resistência interna. Beleza? Se eu passar isso aqui para o outro lado, ele vai negativo, né? Então, repara, a DDP que chega para ele, ela se divide. É um pouquinho para a força contra a eletromotriz e um pouquinho para a resistência interna. Essa tem que ser a nossa ideia. Beleza, pessoal? Isso também gera um gráfico para a gente, né? Agora também invertido, porque a função agora é crescente. As mesmas propriedades que a gente tinha antes, ó. Se eu pegar aqui, ó, isso aqui, ó, tem um ângulo. Inclusive, vou até escrever aqui para ficar registrado que a tangente desse ângulo, ó, também vai te dar resistência interna, igualzinho a gente tinha antes lá no gerador. Tudo bem? Basicamente é isso, galera. É só entender que a lógica é oposta, tá bom? Uma coisa que é importante, que pode confundir muito agora, são as potências. Como é que a gente trabalha com a potência aqui no receptor? Vou identificar cada elemento e depois eu boto as fórmulas, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o elemento do receptor. Aonde você acha que é o útil? Você usa o receptor para ele fazer alguma coisa. Qual desses elementos você acha que está relacionado com o que é útil para o receptor? Se eu ligo um controle remoto, eu quero que ele transmita a informação. Se eu ligo um ventilador, eu quero que ele entre em movimento. Quem faz isso é a força contra a eletromotriz. Belezinha? Então aqui, ó, quando eu falar da potência útil, eu estou sempre falando da Φ100. Escrever bonitinho, né? Que é o epsilon'. Logo, se eu quiser calcular a potência da Φ100, eu só preciso fazer, ó, a potência útil como sendo epsilon' vezes I.
Essa é a fórmula para a gente tirar a nossa potência útil. A potência total, galera. A potência total ela vai estar relacionada com a DDP que chega no gerador. A DDP nos terminais do gerador. É o nosso UAB. Então, se eu quiser calcular a minha potência total, eu vou fazer U vezes I. Aqui ficou um pouquinho torto. Essa é a expressão da potência total. Tranquilinho? E a potência desperdiçada? Onde é que a gente desperdiça energia? A gente desperdiça energia, obviamente, na resistência interna. Então, se eu quiser potência desperdiçada, queridos, é só fazer R vezes I ao quadrado. Então, com as correntes, ou melhor, com a corrente que passa ali no circuito, eu consigo descobrir todas as nossas potências. Tranquilinho? Então é isso, pessoal. A parte de receptores é basicamente isso, tá bom? Vou dar aqui diminuir um pouquinho o zoom para quem quiser tirar um print ou dar um pause para copiar. Tranquilão? E a gente vai fazer um exercíciozinho. Tudo bem?